Página 243, né? Número 1 lá está assim. Complete o quadro abaixo com os valores de temperatura de ebulição e difusão da água nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin ao nível do mar. Você sabe me dizer por que o autor colocou destacado aí ao nível do mar? Alguém sabe me dizer por que desse detalhe? Porque o nível do mar, que o nível do mar é o nível zero, o nível neutro, eu acho. A chamada pressão atmosférica, né, a 1 atm, né, está relacionado mais à pressão atmosférica, então é a pressão atmosférica. A 1 atm, ou seja, uma pressão atmosférica, o nível do mar é o nível zero, né, então a 1 atm, então sempre que, quando fala, né, essa questão de pressão, temperatura, calor e tal, então está sempre relacionado também com a altitude, que é feito determinado experimento. Então, sempre vai ser dito, né? A tal altitude foi feito assim e tal, ou, na maioria das vezes, sempre os autores utilizam a nível do mar, que é o nível zero, né? Inclusive é o nível que a água se faz, né? O nível zero, que é uma pressão atmosférica, um ATM, tá? Por isso tem esse detalhe aí. E aí tá aí a temperatura de ebulição da água, ebulição primeiro, na escala Celsius. Qual que é a temperatura de ebulição na escala Celsius? 100 graus. 100 graus Celsius, né? Na escala Fahrenheit, qual seria? Ebulição. A Duda só mexe a boca. 212? 212 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin? 373,15? 373,15 graus Kelvin. Temperatura de fusão da água. Está abaixo, segunda linha. Temperatura de fusão da água na escala Celsius. 0 graus. 0 graus Celsius, né, é o ponto de fusão, que ela vai começar a congelar ou, né, liquefazer, passar para o estado líquido. Ponto de fusão na escala Fahrenheit. Ponto de fusão na escala Fahrenheit. 32. 32 graus Fahrenheit. E na escala Kelvin? 273,15. 273,15 graus Kelvin. Então ficou, né, temperatura de fusão da água, escala Celsius 0 grau, escala Fahrenheit 32 graus Fahrenheit, e na escala Kelvin 273,15 Kelvin. Certo? Todo mundo completou aí? Podemos tocar para frente. Não tem nada a opor. Vamos lá. Número 2. O nitrogênio líquido é um elemento utilizado em laboratórios. Nesse estado físico, sua temperatura se aproxima de 77 graus, 77 K. Qual é o valor dessa temperatura na escala Celsius? Né? O nitrogênio líquido, ele é muito utilizado, inclusive, para conservar muita coisa, né? Estado de conservação laboratorial, e ele é utilizado também por dermatologistas, por exemplo, para congelar verruga, por exemplo, né? A pessoa chega com verruga que não tem vascularização, chega lá e o médico mete uma pistola de nitrogênio líquido, né, e congela a verruga da pessoa, posteriormente ela empreteia e cai. Né? É um dos métodos aí de retirada que é utilizado por dermatologistas.
E, né, essa é uma das utilizações dele, é utilizado por várias coisas, né, para a conservação de esperma e de óvulo, né, em laboratório, enfim. Qual que seria, né, essa temperatura na escala Celsius? Qual foi o valor do resultado aí? O valor final aí. Hã? Deu menos 196,15. 196,15 graus Celsius, né? Basicamente, né, a resolução, depois eu vou até postar uma foto, né, para quem não conseguiu calcular de forma mais precisa, né, aquela formulazinha, né, TC é igual a TK menos 273,15, né, e você, né, faz o cálculo, né, o TK é o 77, que foi dado aí, que é a temperatura em Kelvin, né? Você substitui, calcula basicamente e vai dar aí menos 196,15, né, graus Celsius. Essa temperatura, o nitrogênio, como a gente sabe, ele é um gás, né? Ele é um gás. E esse nitrogênio, quando ele é levado a uma temperatura muito baixa, ele se torna líquido, né? É o chamado nitrogênio líquido. Vocês já viram na televisão, com certeza, aquele medicamento para derrubar verruga, chamado Points, né? Que a pessoa pega, né? Tem a propaganda lá que a pessoa pega e tal, coloca tipo um cotonetezinho na ponta, assim, aí aperta e coloca em cima da verruga, né? E a verruga congela e cai. É um medicamento que vende em farmácia, que na verdade ele né, similar a essa questão que eu falei para vocês, que os dermatologistas utilizam, né, para retirada de verruga. É o nitrogênio líquido, tá? Até a questão da pressão que ele é submetido, ele baixa muito a temperatura, né, e chega uma temperatura aí até abaixo de 100 graus, mas uma estimativa é que em torno de 50, 60 graus negativo, né, o nitrogênio ele já se torna líquido, né? E aí é utilizado para conservação, laboratório e tudo mais. Depois eu vou postar o cálculo direitinho dessa, dessa questão aí, né, para o pessoal que precisar. Número 3, né, observe o aparato mostrado na imagem que mede a dilatação de corpos abaixo. Né, tem aí um esquema aí mostrando o processo de dilatação. E a letra A ele pergunta assim, o que vai acontecer com o ponteiro desse aparato? O que vai acontecer com o ponteiro desse aparato? Né? Tem aí um fio metálico, né? Um fio metálico encostado lá no aparelho, né? Tem um braçozinho, tem uma fonte de calor no fio, né? Aquecendo o fio, e aí, né, ele pergunta, né, o que vai acontecer com o ponteiro desse aparato? O que vocês colocaram? Eu coloquei que o ponteiro irá se mexer, em razão da dilatação térmica do fio metálico. Só completa, Carol. O ponteiro vai se mexer, coloca assim, para a direita. Para a direita. Por que o fio ele vai se mover para a direita? Esse fio metálico, né, ele está encostado lá num controlador, né, essa parte aí do ponteiro. Então, o que acontece? O fio metálico, né, ele tem um braçozinho assim que o fio metálico está encostado nele. Então, o fio metálico, ao ser aquecido, o que vai acontecer? Né, o metal aquecido, ele faz o quê? Ele dilata, ele expande. Então, né, como aquele bracinho, o fio metálico está encostado naquele bracinho, ao dilatar, o que ele vai fazer com esse bracinho? Ele vai empurrar esse bracinho.
Então, esse bracinho está na direita aí sendo empurrado, automaticamente o ponteiro está ligado a ele. Então, ele vai empurrar o ponteiro também, então ele vai se deslocar para a direita, né? Então, o que vai acontecer com o ponteiro aí? O ponteiro vai se deslocar para a direita devido à dilatação, né, do fio metálico. A Carol está certinha ali, né? Só mesmo a questão, né, se deslocar para a direita, porque o fio metálico vai empurrá-lo, né, para a direita. O ponteiro vai se deslocar para a direita devido à dilatação do fio metálico. Na B ele pergunta assim, né, explique o funcionamento desse aparelho. Como Posso falar? Eu não sei. Pode falar, Carol. Não, pode falar. Fala, que é? Eu não sei se está certo, mas eu coloquei que, de acordo com a temperatura da fonte de calor, o fio metálico ele irá fazer a dilatação térmica, assim movendo o ponteiro. É isso aí. Esse aí é o chamado, né, bico de Bunsen, esse aparelho aí, bico de Bunsen. Esse aparelho, né, é exatamente isso. O que for colocado nele ali, né, para poder fazer essa medição, né, ou vai se dilatar, né, se for colocado um material que será aquecido. Se você colocar um material em determinada temperatura e ele for resfriado aí, né, se ele perder temperatura, perder calor, automaticamente ele vai se contrair, né? Então o ponteiro ele vai se mover para um lado ou para o outro. Se o material estiver dilatando e aumentando de tamanho, vai empurrar o ponteiro para a direita. Se esse material estiver se contraindo, né, diminuindo de tamanho, ele vai empurrar, né, esse ponteiro para a esquerda, né? Isso é chamado bico de Bunsen. Certinho aí? Todo mundo acertou em relação ao que a Kathleen falou, né? Mais ou menos em relação a isso aí, né? O material que for colocado ali, ele dilatando ou contraindo, né? Ele vai empurrar, né, esse braçozinho que está encostado no material, que automaticamente vai mover, né, o ponteiro do aparelho, né, para um lado ou para o outro. Certo? Na 244, né, não tem nada. E aí a gente... Pessoal, né, alguma dúvida aí, primeiramente? Alguma coisa a perguntar? E aí a gente passou lá para 255, certo? Próximo exercício, na 255. Todo mundo já se posicionou aí, trocou de página, ok? Então vamos lá. Circule o principal tipo de propagação de calor que está acontecendo em cada circulação apresentada nas fotografias abaixo, né? Justifique sua resposta em cada caso. Na figura A, né, tá aí condução, convecção e radiação, né? Tem aí uma garota, né, com a colher, uma xícara, misturando o açúcar, né, num chá quente. A figura, a foto A. Né? Qual tipo de propagação de calor que está sendo vista aí? Condução, convecção ou irradiação?
Eu coloquei condução. Condução. Condução, né? Por quê? Porque ocorre a transferência de calor do líquido para a colher, que está em contato com o chá. Né? O processo aí é que, para você, né, falando, como na foto aí está falando de um chá quente, né? O que que normalmente acontece? Você ferve uma água, né? Você coloca lá a caneca, normalmente com um sachê ou um pó, uma erva, alguma coisa assim, né? E aí você despeja a água ali dentro, né? E no caso aí, ou você já está com açúcar lá dentro, ou você coloca com uma colher de açúcar posteriormente, né? E vai misturar, vai mexer, né, esse chá. O que que vai acontecer? A água que veio quente, né, ou fervendo, para esse processo aí de infusão, ele vai transferir calor tanto para a caneca, quanto para a colher, né, que a pessoa utilizou para mover o açúcar aí. Então, esse tipo de transferência de calor aí é por meio de condução, né? Esse calor ele vai ser conduzido, né, da água para a caneca, para o talher, né? As moléculas, né, desses aparelhos, né, no caso aí do talher, vai aumentar, né, o grau de agitação porque está aquecendo, né? As, as partículas, as moléculas ficam mais agitadas, o material fica mais quente, né? E esse processo é por meio de condução. O calor ele é conduzido através de alguma coisa, né? Para determinados aparelhos. É o que acontece quando você deixa uma colher dentro da panela, né, de metal, depois você vai pegar do tapelando, né? Você não consegue segurar na mão. Né? A xícara aí, por exemplo, também, dependendo da situação, você não consegue nem pegar essa xícara na mão, né? Tem que pegar ela pela alça, porque a xícara também esquenta, porque a água conduz calor, né, para as moléculas aí, que sejam a xícara de vidro, que sejam a xícara de porcelana, de cerâmica, alguma coisa, de qualquer forma, vai ganhar calor do líquido, certo? Na segunda foto, né, tá aí um churrasco tipicamente gaúcho, né, um churrasco de chão, em que eles colocam o fogo no chão, né, às vezes eles abrem buracos e colocam a lenha dentro desses buracos, coloca fogo em grande quantidade e coloca essas costelas, né, espetadas aí dentro de uma armação de metal e ela fica pegando calor de longe. Esse é o chamado churrasco de chão que os gaúchos tropeiros, né, fazem. Qual que é o tipo de propagação de calor aí? Irradiação? Irradiação. Por quê? Como que acontece aí, né, a irradiação? A carne absorve o calor do fogo através das ondas térmicas. Fala de novo, que eu não ouvi direito. A carne absorve o calor do fogo através das ondas térmicas. Essas ondas, né, são chamadas ondas eletromagnéticas, né, que não são visíveis ao olho nu, né, que elas são transferidas, e aí, no caso, o calor do fogo, né, ele vai ser propagado, né, transferido para a carne que está aí próxima, no caso, por ondas eletromagnéticas, né, que ficam na faixa aí do infravermelho, e aí, né, a carne absorve esse calor, aumenta o grau de agitação dela, né, o calor aí é muito grande, e a carne acaba mudando a textura e tudo mais, né, que é a chamada assar, né, a carne fica assada. Então ela muda a textura e tal por causa da absorção de calor. Então é por meio de irradiação, que é o caso do sol, né, que foi citado lá na matéria, também é por meio de irradiação. Abaixo tem, acabando que esse que eu falei aí, né, é a C, que está na parte superior, né, e a letra B, que está abaixo aí, o ar-condicionado, né,
acontece de que forma o ar-condicionado? Irradiação? Irradiação? Eu também tinha colocado irradiação, só que como na letra C é irradiação, na B deve ser, que o ar frio do ar-condicionado vai descer, que vai esquentar, que vai subir de novo, que vai esfriar, que vai descer de novo. Né? Isso é o processo de convecção, que até falei para vocês, que formam as brisas, né? Brisa terrestre, brisa do mar, é o que faz o processo de aquecimento do nosso planeta, formação de nuvens e tudo mais, é por meio aí de convecção, são as chamadas ondas de convecção. Né? O que acontece no caso do ar-condicionado? Inclusive, normalmente, né? Antigamente era muito comum os erros, aquele ar-condicionado de janela, você abriu um buraco na parede, colocava aquele aparelho grande assim dentro daquele buraco, né? É o chamado ar-condicionado de janela. Era muito comum o pessoal cometer erros ao colocar, né, o ar-condicionado na parte de baixo. Abria um buraco na parede, normalmente próximo ao chão, e colocava aquele ar-condicionado embaixo, às vezes, da janela. É errado por quê? Né? Como a Carol falou aí, o ar frio, ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado. Então, ele tem a tendência de quê? De descer. O ar quente, ele é menos denso, né? Ele é mais leve, ele tem a tendência de subir. Então, o que acontece? Quando você coloca um ar-condicionado, normalmente a tendência, né, o correto é você colocar ele na parte superior, na parte de cima, porque ele vai liberar ar frio, esse ar frio ele vai descer, refrescando todo o ambiente, tá? Então ele é produzido ali em cima, né, no motor, ele é jogado para fora pelo aquele aparelho que fica dentro, dentro do ambiente, ele vai descer refrescando o ambiente, e vai se concentrar próximo ao chão. Quando esse ar ele ganha calor do ambiente, ele aquece, ele tem a tendência de subir, porque o aparelho continua jogando ar frio no alto, né, descendo e indo para a parte baixa, então o ar quente ali tem a tendência de subir. Então fica acontecendo esse processo de convecção. O ar frio desce, o ar quente sobe, né? E ele fica fazendo aí esse processo, né, de sobe e desce, que são as chamadas correntes de convecção, tá? É o que acontece aí no nosso planeta o tempo inteiro, naturalmente, que é o que forma as ondas de vento, né, e movimentação da nossa atmosfera, por causa dessas ondas de convecção. Você ia falar alguma coisa, Carol? Eu ia te perguntar o que é correntes cíclicas? Cíclicas é algo tipo um ciclo, né? Que não tem fim, ela recomeça o tempo inteiro. Né? Então, quando você fala de corrente cíclica, pode ser uma corrente de água, pode ser uma corrente de ar, né? De vento, né? Depende do que você está falando. Nesse caso aí, seria uma corrente cíclica, né? De movimentação do ar, né? É cíclico porque é um ciclo, não tem fim. Acontece o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, que seja numa temperatura abaixo de 0 grau, que seja numa temperatura próximo de 50 graus, que é o nosso caso aqui em Itaperuna, né? De qualquer forma, a movimentação do ar atmosférico vai estar acontecendo de qualquer forma, ok? Certo, gente? Pode tocar para frente? Então, vamos lá. Número 2 aí, Jorge retirou um cubo de gelo de 10 gramas de massa do congelador e o colocou em um copo. Considere que o calor específico do gelo é 0,5, né, cal por grau Celsius. E o calor latente de fusão é 79,7 cal grama. Faça em seu caderno os cálculos necessários para completar as frases abaixo.
né? A quantidade, na letra A, a quantidade de calor em caloria que deve ser fornecida ao gelo para elevar a sua temperatura de menos 5 graus para 0 graus Celsius. Qual vai ser a quantidade de calor que vai ter, né, no caso, que vai ser fornecida ao gelo, para ele passar de 5 graus negativo para 0 graus? Eu não sei se o que eu fiz aqui tá certo, não. Mas o meu deu 25 calorias. Eu não sei o que você fez, né? Mas é 25 calorias, né? O cálculo que você fez aí, depois eu vou postar o cálculo dessa questão também. 25 calorias, né? O que vai acontecer com esse gelo, no caso? Ele está menos 5 graus, né? Está 5 graus negativo. Ele vai ganhar 25 calorias, ele vai chegar a 0 grau, e a partir de 0 grau, que é o ponto de fusão, ele vai começar a derreter, né? E vai chegar, vai mudar de estado físico, no caso, né? E vai começar a passar de sólido para líquido, né? Então, 25 calorias, ele vai chegar a 0 graus Celsius. A quantidade de calor em caloria necessária para que ocorra a fusão de apenas metade da massa do gelo. A quantidade de calor em calorias necessária para que ocorra a fusão de apenas a metade da massa do gelo, né? Falando lá, a massa do gelo. Qual foi o resultado aí? Dudu fez? O meu deu 12,5 calorias. 12,5 também, Duda?